casa do Senhor para juntos adorarmos o nosso Deus. Nós daqui, vocês daí da telinha aí do Fãs, temos para esta noite, basta abrirmos o nosso coração. E eu quero iniciar este culto lendo o versículo 1 do capítulo 112, que diz assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluia, aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer na sua palavra, se deleita no Senhor. Como isso é fantástico, como é bom termos esta alegria. Muitas pessoas têm a sua alegria em coisas insignificantes, coisas efêmeras neste mundo, não é verdade? Mas feliz, verdadeiramente feliz, é o homem que tem a sua alegria no Senhor. Coloque-se em pé, vamos fazer uma oração. Você que está nos assistindo pelo Facebook também, feche seus olhos onde você estiver. Vamos falar com Deus. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então que os nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto esteja nesse momento totalmente voltados para o Senhor, porque nós temos muito para aprender aqui, muito para sermos tocados por Deus, pelo seu Espírito Santo nesta noite. Amém? Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Nós te agradecemos por esta oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face. Senhor, fala conosco nesta noite, ensina-nos, ó Pai, molda-nos, ó Deus, de acordo com o Teu querer, que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração, a gratidão no nosso coração em podermos estar aqui bem. Obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, enfim, ó Deus, opera maravilhas entre nós nesta noite. Visita-nos não somente aqui no templo, mas também nos lares que estão neste momento chegando através das redes sociais a palavra do Senhor, este culto aqui, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está agindo também nos lares nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tocar-nos, que o Teu Espírito Santo possa fazer operar maravilhas em todos que tiverem acesso a esta palavra nesta noite. É a oração que eu faço na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, enche a minha vida. As minhas mãos
altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória ao nosso Deus. Quando nós conhecemos ao nosso Deus, não podemos nem imaginar como seríamos sem Ele. Amém? Não queremos mais retroceder. Esse hino, o Senhor da Ceifa chama. Eu vou pedir para o irmão colocar a primeira estrofe. Ele diz: quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Olha só, quantas almas, quantas pessoas estão por aí, né? Que nós possamos cada dia ser mais qualificados para levarmos essa palavra, amém? O Senhor da Ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar.
os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Senhor, porque é fantástico fazer a tua obra, colocar as nossas vidas, o nosso coração disposto ao Senhor e sabendo que o Senhor está falando conosco. Continue a falar conosco agora através da tua palavra, Senhor. Manifesta-se entre nós. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Deus. Tudo aqui é para o Senhor, somos teus. O culto é para o Senhor, então fala conosco. Essa é a nossa oração que a fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de chamar o pastor Paulo aqui, eu quero rapidamente mandar um abraço e agradecer aos nossos irmãos lá de Osasco pelo apoio que eles têm nos dado. E um abraço para os membros lá da nossa igreja que estão nos assistindo aí neste momento pelo Facebook da ICT aqui da sede. E lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que estão aqui hoje, que no próximo domingo às 10 horas da manhã, lá na ICT de Osasco, nós vamos estar tratando o tema do suicídio. A mensagem que a Renata trará no próximo domingo chama-se A Tempestade Silenciosa, embasada no Salmo 142, versículo 2, que diz assim: derrama diante dele o meu lamento, a ele apresenta a minha angústia. Então você poderá nos assistir pelo YouTube, vai ficar gravado lá no YouTube. De manhã tem culto aqui na sede, então depois, à tarde, na hora que você chegar na sua casa, depois que almoçar, descansar, entra no youtube.com/ICT Osasco e assista a nossa ministração também. E divulgue, compartilhe, porque com certeza será bênção nas nossas vidas e na vida de outras pessoas também. Amém? Pastor Paulo, vamos orar, meu querido? Estendam suas mãos para cá, irmãos. Pai, em nome de Jesus, usa a vida do teu filho, Pai, do teu servo aqui, ó Deus, nosso pastor. Nós sabemos que a tua palavra já falou ao seu coração. Amém. Nós sabemos, ó Deus, da dedicação, o empenho do teu servo, ó Deus, para trazer a tua palavra. E pedimos que o teu Espírito Santo possa usá-lo agora para transmitir da tua palavra, confrontando Amém. E nos confortando também através dela. Ó Paizinho, como nós queremos conhecer a Deus. Amém. Oh, aleluia. Precisamos conhecer-te cada dia mais. Ajuda-nos então aqui neste momento, Pai, aqui a nossa mente, o nosso coração esteja atenta, esteja aberta, Amém. Deus, para aprendermos mais de Ti. Usa-o para a glória do Teu nome. É em Teu nome que nós oramos, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor André. Podem tomar assento, que a graça e a paz seja com todos vocês. E eu cumprimento não apenas os que estão aqui no recinto, mas a todos também que nos acompanham pela internet. Que a ministração, neste momento que nós apresentamos, seja de bênção na sua vida, na vida de todos nós. Como já é do conhecimento de muitos, nós estamos fazendo uma série num livro que é um clássico, né, de J.I. Packer,
que é o conhecimento de Deus. Hoje vamos tratar sobre conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, né? E então começamos com a pergunta: para que fomos feitos? Para que fomos feitos? E a resposta é: para conhecer a Deus. Nós fomos feitos para desfrutar de Deus, para conhecê-lo e para amá-lo. Quando isso não acontece, então começam a acontecer alguns desmontes nas nossas vidas. As coisas não funcionarão direito, porque é muito importante sabermos disso. Fomos criados para conhecer a Deus, para dele desfrutarmos, para glorificarmos a Deus. Que alvo devemos estabelecer para nós nesta vida, né? E o alvo deve ser conhecer a Deus. Aliás, essa é uma coisa até que Jesus colocou com o Pai. Ele falou isso com o Pai em João capítulo 17, versículo 3, quando orando ele disse assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Qual é a melhor coisa na vida que traz alegria e prazer e contentamento acima de todas as coisas? Acima de tudo que você possa imaginar na vida, a resposta é o conhecimento de Deus. E em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, o profeta escreveu: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Bom, das situações em que Deus vê o homem, qual é que lhe dá mais prazer? O conhecimento dele. O que Deus espera de nós é que nós o conheçamos, até para torná-lo cada vez mais conhecido, né? E é o que está lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. O que eu quero de vocês é o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, do que os sacrifícios, diz o Senhor. O que é que dá valor à vida, né? O que dá valor à vida é ter um grande objetivo, alguma coisa que prenda a nossa imaginação e conserve a nossa fidelidade. E isto o cristão tem como ninguém. Aliás, quem me acompanha ao longo da minha vida, das minhas pregações e das minhas falas, sabe disso. Eu sempre coloquei isso, né? Por mais que alguém cresça na sua vida aqui no mundo, nessa existência, por mais que alguém conquiste, por mais que alguém amplie seus conhecimentos, por mais que a pessoa estude, adquira graus e mais graus e tudo isso, mas nada substitui o conhecimento de Deus. Então, do que é que nós estamos falando, né? O cristão tem vantagem nisso, né? Com certeza, porque pois haverá algum objetivo mais alto, mais exaltado, né? Haverá uma aventura maior na nossa existência, na existência no planeta Terra, do que conhecer a Deus? Não creio que há, não creio. E sobre o que nós estamos falando? Estamos falando apenas de emoção? De arrepio na espinha? Um sentimento irreal, como em um sonho? A sensação de entorpecimento e euforia procurada pelos viciados em drogas? É disso que estamos falando? Ou conhecer a Deus é um tipo de experiência intelectual? Ouvimos vozes? Temos visões? Pensamentos estranhos começam a passar pela mente? Ou o quê? Do que estamos falando? O conhecimento, o que envolve o conhecimento de Deus? O que tem a ver? Primeiro, o autor ele coloca o exemplo do cavalo. Quando alguém diz, eu conheço esse cavalo, não é porque ele viu aquele cavalo por meia hora. Não é. É porque ele conviveu com aquele cavalo. Ele sabe, conhece os seus passos. Se o cavalo é de trote ou de passo picado. Sabe muita coisa do cavalo. Conhece a sua idade. Eu, por exemplo, não saberia, ao passar por um cavalo, começar a dar informações por ele. Mas aquele homem que diz, eu conheço esse cavalo, é porque ele conduziu aquele cavalo.
Ele tratou dele. E tudo indica que também o viu crescer. Então ele conhece o histórico até daquele cavalo. Eu acho isso muito interessante. Então é possível conhecer um cavalo até em pouco tempo. Mas às vezes você pode passar a vida toda com uma pessoa e ainda chegar um momento na sua vida em que você vai dizer: eu realmente não conheço. Eu não sei com quem eu me casei. Olha aí. Já ouviram essa frase? Eu já ouvi. Casaram, depois de muitos anos, um ou outro aprontou tanto, mas aprontou demais que o cônjuge, ou o marido ou a mulher, acabaram falando: eu não sei mais com quem eu me casei. Eu não conheço essa pessoa com quem eu me casei. E isso é possível, acontecer também. A qualidade e a extensão do nosso conhecimento sobre outras pessoas depende mais delas do que de nós. O nosso conhecimento é mais o resultado da permissão para que as conheçamos, do que do nosso esforço mesmo nesse sentido. Por exemplo, um cavalo não esconde informações sobre ele. Um cavalo não esconde idade. Um cavalo não consegue esconder suas enfermidades, algum problema que ele tenha. Agora, o ser humano, ele vai decidir quanto que ele vai abrir, qual é o grau de permissão que ele vai dar, e quanto de conhecimento ele vai permitir que você tenha a respeito dele. Então, quando nos encontramos com alguém, com uma pessoa, devemos dar-lhes nossa atenção e demonstrar interesse, se nós estivermos a fim de conhecer essa pessoa, manifestando boa vontade e nos abrindo de maneira amigável. E às vezes no encontro, acontece quando você se encontra com alguém, quanto mais consciência a gente tiver da nossa inferioridade, da nossa limitação, maior deverá ser o nosso papel de apenas ouvir e aprender daquela pessoa. Eu já vi acontecer, de um irmão imaturo. Então ele se senta com alguém que é um doutor na palavra, que é um grande pregador, e ele fala o tempo todo. Aquele irmão imaturo não para de falar. Parece que ele é quem sabe. Que grande tolice. Ele devia ficar quieto e deixar aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que tem uma bagagem incrível, e beber daquele conhecimento. Mas ele é imprudente, falta-lhe prudência, até para aprender. Já vi isso acontecer. É muito interessante. Comigo já aconteceu. Não estou me colocando aqui como doutor, essas coisas, mas eu já conversei com pessoas que, quando elas souberam que eu era pastor, elas começaram a me dar aula de Bíblia. E às vezes nem crente a pessoa era. Porque a Bíblia é isso, aquilo, aqui. Eu fiquei quieto ouvindo. O que eu podia fazer? A pessoa queria falar. Então nós, quando nos deparamos com alguém que é superior a nós em conhecimento, em experiência de vida, e que nós sabemos que a pessoa tem aquilo, a melhor coisa a fazer é ouvir, é ficar quieto, é aprender, é aproveitar essa oportunidade. Como isso é importante, Então nós devemos fazer assim. Agora, tem uma outra coisa: se nesse encontro com uma pessoa que a gente julga muito importante, uma bagagem considerável, muito sábia nas coisas de Deus e tudo isso, a pessoa começar a se abrir conosco, aí é outra história. Se essa pessoa começar a se abrir, fazer confidências, começar a contar fatos alegres ou tristes da sua vida, falar das suas lutas, de angústias que passou, e tudo isso, de tentações, como é que Deus livrou, como é que Deus deu vitória, isso é maravilhoso. Nós vamos nos sentir privilegiados, que uma pessoa que sabe muito, ela quer se abrir conosco. Eu vivi isso, num dos meus estudos, numa das fases dos meus estudos, eu tinha um orientador. Chegou um ponto que ele não apenas me orientava academicamente, mas ele também me pastoreava.
E chegou um ponto que ele começou a se abrir e eu comecei a pastoreá-lo também. E foi uma troca maravilhosa, né? Foi muito bom. Então, eu me senti privilegiado. Respeitada as devidas proporções, as diferenças, olha o que diz Jeremias 9:24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Por isso que a gente precisa reconhecer mais e mais a nossa limitação, a nossa pequenez diante de Deus e o quanto nós precisamos deixar Deus falar conosco. Tem gente que só fala com Deus o tempo todo, né? Não é o tempo todo, mas quando vai orar, fala. E tem pessoas que não conseguem ouvir Deus, não conseguem parar, ter um momento de silêncio, eu diria até um momento prolongado de silêncio, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Talvez uma pessoa já conheça a Bíblia, um dia, porém, né, essa pessoa desperta para o fato de que Deus está realmente falando com ela, por meio da Bíblia, por meio da sua palavra, e ela se sente cada vez mais diminuída. Por quê? Porque Deus começa a falar do seu pecado. Quando Deus começa a falar conosco, Ele vai falar primeiro da nossa miséria espiritual, moral, emocional, da nossa miséria social. Ele começa a tratar com questões lá de dentro de nós, do nosso coração, né? E Ele fala sobre o nosso pecado, sobre a culpa, a nossa fraqueza, a fraqueza da pessoa, a cegueira da pessoa e a sua insensatez. E tudo isso Deus faz por quê? Para levar a pessoa a pedir perdão, a reconhecer o seu pecado e pedir o perdão, porque o perdão é uma tremenda cura vinda de Deus. O perdão, ninguém consegue viver sem perdão, ninguém consegue. Só Deus que não precisa de perdão, mas os demais precisam de perdão. O que então está contido no ato de conhecer a Deus? Eu creio que primeiro ouvir a palavra de Deus e recebê-la de acordo com a interpretação do Espírito Santo ao aplicá-la a nós. O conhecimento de Deus vem primeiro ao ouvir a palavra de Deus. E este ouvir não é apenas na pregação. Este ouvir pode ser de várias maneiras, principalmente lendo a palavra. Lendo a palavra, que é a forma mais segura de Deus se revelar a nós, é através da palavra que Ele mesmo inspirou. Como isso é importante. Uma outra coisa é prestar atenção à natureza e ao caráter de Deus, revelados em sua palavra e obra. Deus não é homem para que minta. Deus não é um ser para ser controlado. Não. A natureza de Deus, o caráter de Deus são revelados na Bíblia para que nós tenhamos por Ele reverência, para que o temamos. Não combina com a palavra de Deus dar ordem para Deus, exigir de Deus, decretar, encostar Deus na parede. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Isso é um erro, uma distorção da verdade da palavra de Deus, e nada tem a ver com Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, né? Então é muito importante ter isso. E uma outra forma de conhecer a Deus é aceitar o seu convite e obedecer às suas ordens. É impossível alguém conhecer a Deus se ele não está disposto a obedecer ao Senhor. Para que ele quer conhecer? Aliás, para que ler a Bíblia, se não está disposto nem a obedecê-la? Então isso é muito importante, aceitar o seu convite e obedecer às suas ordens. E depois reconhecer o amor demonstrado por Deus e alegrar-se nele, saber que Deus nos ama, que Deus nos amou, e nós devemos nos alegrar neste amor. A nossa vida é uma vida marcada pela alegria, porque nós temos certeza que Deus nos amou e continua nos amando. Agora, irmãos, não tem como conhecer a Deus sem passar por Jesus. Só podemos conhecer a Deus deste modo, mediante o conhecimento de Jesus Cristo, porque Ele disse isso lá em João 17,3, né?
E a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então não tem como deixar Jesus de fora. Podemos deixar Buda de fora, o Allan Kardec de fora, podemos deixar o Reverendo Moon de fora, podemos deixar os santos de fora, podemos deixar todo mundo da Bíblia de fora, menos Jesus. Menos Jesus. Podemos deixar, Maomé de fora, podemos deixar Zoroastro, Confúcio de fora, podemos deixar o Papa de fora, mas nós não podemos deixar Jesus de fora. O conhecimento de Deus passa por Jesus Cristo, que é Deus feito carne. João 1,14, o Verbo se fez carne. E é quando Tomé diz para ele em João 14, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tomé, estou há tanto tempo com vocês e ainda você me diz, mostra-nos o Pai, você não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículos 9, versículos 9, versículo 6 também. Os discípulos, meus irmãos, eram homens simples, os apóstolos eram simples. Parece-me que não há nenhum apóstolo, discípulo de Cristo, que antes de ser convidado por Jesus para fazer parte do grupo dos 12, estava estudando teologia, estava na escola de Shammai, de Hilel. Não vejo isso. Eu não vejo nenhum rabino no grupo dos apóstolos. Eram homens simples, trabalhavam, lutavam pela sobrevivência, alguns em trabalhos árduos, como o caso de Pedro e André, que trabalhavam no mar, pescando, e vários outros, todos tinham suas profissões, principalmente se hoje a luta pela sobrevivência, ela é um desafio para nós, imagine naquela época, muito, muito, muito mais pesada ainda a luta. Então eles eram homens simples, alguns eram rudes, sem instruções formais, não tinham passado pela academia, não tinham. Principalmente quando se fala de Pedro e João. Mas olha o que a Bíblia diz em Marcos 3,14. Jesus escolheu 12, e ele escolheu os 12, designando os apóstolos, porque eles seriam enviados, para que estivessem com ele. Interessante, os apóstolos são enviados, mas primeiro tem que estar com Jesus, e nunca pode sair de perto de Jesus, porque eles foram designados, foram escolhidos para estarem com Jesus, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar. E este conhecimento de Jesus transformou os apóstolos, transformou. Olha a transformação que aconteceu na vida de Pedro, na vida de João, do próprio André, irmão de Pedro, de Filipe, de Bartolomeu, de todos eles, de Mateus, de Simão, o Zelote, e tudo isso. Então, foi grande a transformação. O conhecimento de Jesus transformou a vida daqueles homens. E eu digo para vocês, eu não conheci Cristo na carne, nem poderia, porque eu nasci no século passado. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus através da leitura da palavra de Deus, a minha vida foi também transformada. Isso acontece com todos nós e com toda pessoa na face da terra. Quando ela tem um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada completamente, e ela sabe disso. Eu sei da transformação pela qual eu passei, e não é só ela que sabe, as demais pessoas sabem também. É muito comum. Infelizmente nós vivemos hoje uma crise de conversão, mas era muito comum antigamente, as pessoas se convertiam. Você viu como fulano mudou? Você viu como fulano agora faz isso, não faz aquilo, agora não faz mais aquilo, agora só faz isso? Então as pessoas também observavam. Veja, algumas diferenças entre nós e os discípulos daquela época, Porque a presença agora entre nós, entre os cristãos hoje, de Jesus, não é física, mas ela é espiritual e invisível. Invisível. Outra coisa, nós os cristãos sabemos as verdades sobre a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, o sacrifício de Jesus, que os primeiros discípulos foram aprendendo pouco a pouco. Não sabiam de uma vez.
Eles foram pouco a pouco, até porque eles estavam num sistema religioso chamado judaísmo. Eles eram lá, estavam lá, com o pé lá, com a mente lá. E uma das coisas, por exemplo, que os discípulos tiveram que fazer uma caminhada, foi em direção à doutrina da Trindade. Porque eles estavam lá no Shema, lá em Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor é um. E de repente, nós vemos com muito mais abrangência no Novo Testamento, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então imagine vocês a caminhada que Tomé fez, até declarar para Jesus em João capítulo 20, versículo 28, meu Senhor e meu Deus, dizendo isso para Jesus. E os discípulos entenderam isso, que Cristo é Deus, que as Escrituras falam da sua divindade. E eles não tinham a revelação completa, eles não tinham, nem os evangelhos estavam escritos ainda, eles não tinham essa informação. A informação que eles tinham estava no Antigo Testamento. Então eles vão reinterpretar os textos, os livros do Antigo Testamento e enxergar neles a pessoa de Cristo, como Paulo fez isso com muita maestria. Dele os profetas falaram. Os profetas apontaram para ele e falaram dele. Maravilhoso isso. Então nós vemos isso. Uma outra coisa, hoje nós temos a revelação completa. A Bíblia toda, sabemos do que Deus fez, do que aconteceu na vida de Cristo, na vida dos apóstolos, como a igreja se desenvolveu, a caminhada da igreja ao longo da história, sabemos, e temos grandes testemunhos. Tem coisas negativas? Tem também, não tem como negar. A igreja não é perfeita, e ela errou também ao longo dos séculos, mas tem muito mais acertos, muito mais acertos do que erros. E se o corpo às vezes não funcionou direito, a cabeça vai muito bem, porque a cabeça é Cristo. Isso é importante. Então, a gente sabe, eles não tinham essas informações. Como a igreja se desenvolveria. E eu digo para vocês, quando nós olhamos atrás, para os séculos que já passaram, e a trajetória da igreja, eu vejo a mão de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus, e o exército de Deus, protegendo a igreja, protegendo o seu povo, e levando para uma grande vitória, lá na frente, escatológica, lá na frente, eu vejo assim. Outra coisa, Jesus não fala agora conosco, mediante palavras novas. Nós não podemos ficar aí buscando novas revelações, isso não está certo. A revelação de Deus está completa. Nós precisamos de iluminação para entender o que foi revelado, o que está na Escritura. É isso que nós precisamos. Então eu fico muito preocupado hoje com novas revelações. Eu sei que nós como igreja, como pentecostais, nós cremos que o Espírito Santo usa, fala, tem dom de profecia, tem línguas, tem interpretação de línguas, tudo isso, eu sei, mas nada disso substitui a palavra de Deus. Tanto que tem uma regra, que alguns aqui já me ouviram falar, que diz mais ou menos o seguinte, uma regra de interpretação: quando você não tiver certeza do que Deus está falando, volte para aquilo que Ele já falou, a Bíblia Sagrada, porque aqui é 100% confiável, muito importante isso. Então Jesus não fala conosco mediante novas revelações, mas usa os evangelhos e todo o testemunho bíblico a seu respeito. Tudo na Bíblia converge para Cristo. O mundo convergirá para Ele, tudo converge para Ele. O próprio Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção nessa expressão, eu conheço as minhas ovelhas. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Esse conhecimento aí vai muito além do que você está imaginando neste momento. Eu vou explicar até o fim do nosso estudo. A sua voz é sua afirmação, sua promessa e seu chamado. Por exemplo, em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 10, versículo 7, versículo 14, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor.
E em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Como é importante. Vemos ainda em Mateus 11:28 e 29, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso. É isso, conhecer a Cristo é ser salvo por Ele do pecado, da culpa, da morte, do medo, da solidão. O crente às vezes pode ficar sozinho, mas nunca solitário, se sentir abandonado. A gente conhece histórias de cristãos que foram presos, passaram muitos anos na prisão, mas lá naquele lugar, naquele calabouço, sem contato com a família, sem saber o que aconteceria à tarde ou no dia seguinte, nunca estiveram sós. A presença de Deus estava lá marcante, o tempo todo, lhes dando alegria interior, a alegria do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Então o crente, ele tem tudo isso, ele foi salvo, né, do pecado, da culpa e da morte, nesta vida e na vida futura. Eu não creio que um crente vá infeliz para o cemitério. Não creio. Eu não creio que um crente vai morrer infeliz. O verdadeiro cristão morre em paz, morre alegre, sabendo que vai ver o rosto daquele que o amou e que o ama mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. Ninguém ama como Jesus, ninguém. Outra coisa, irmãos, conhecer a Deus é uma questão pessoal, como acontece com qualquer relacionamento humano. Conhecê-lo é mais do que obter conhecimento, informação sobre Ele, é relacionar-se com Ele, enquanto Ele se revela a você. Revela a você. Por exemplo, não faz sentido, duas pessoas se conhecem, aí você chega em casa e conta para alguém na sua família, para seu pai, sua mãe, esposa ou marido, eu conheci alguém assim, e você sabe o nome, você perguntou o nome, você sabe não, porque eu falei bastante, ele me ouviu, sabe ouvir. Aí no dia, passa uns dias, eu encontrei com aquela pessoa de novo. Não, pelo menos o nome agora você sabe. Eu esqueci de perguntar, mas eu falei bastante de novo. Não é assim. Deus nos conhece, mas nós precisamos conhecê-lo. Então nós precisamos também deixar que Deus fale e se dê a conhecer, né? Conhecê-lo é mais do que obter informações sobre ele, é um relacionamento, né? Um simples leitor da Bíblia, né? Ou um ouvinte, alguém que ouve sermões de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Elas podem conhecer a Deus, e vão conhecer a Deus de uma forma muito, digamos assim, edificante, né? Então, uma pessoa que lê a Bíblia e que ouve sermões cheios do Espírito Santo, ela vai conhecer a Deus mais do que alguém que está preocupado com conhecimento apenas teológico. Porque o primeiro, o crente simples, o leitor simples, ele está preocupado em conhecer a verdade da palavra de Deus e colocá-la em prática. Já quem só estuda a Bíblia profissionalmente, simplesmente por teologia, por conhecimento teológico, e tem muitos assim, eu já citei aqui numa fala minha passada, eles não têm nenhum interesse nisso. Às vezes estudam para dar aula, às vezes estudam porque quer escrever um livro, querem ganhar dinheiro com aquele livro. Então essa segunda pessoa não terá um conhecimento de Deus relacional como o primeiro lá, o leitor simples poderá ter. Irmãos, conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal, que abrange a mente, a vontade e os sentimentos. Porque se não abranger, se não envolver isso, não será um relacionamento completo de fato. Porque para conhecer outra pessoa é preciso se envolver com os seus interesses e procurar a sua companhia. Como é que você vai conhecer alguém que você nunca se encontra? Podemos nos encontrar? Aonde? Vamos tomar um café? Hoje vamos almoçar juntos? Ou semana que vem podemos nos encontrar em tal lugar, assim. Agora, então é preciso haver um interesse, né?
E é muito interessante o que está no Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Ou uma outra versão, provai e vede que o Senhor é bom. Provar, como todos nós aqui sabemos, é experimentar um pedaço de alguma coisa com a intenção de apreciar o sabor. Você não pode comentar sobre uma comida se você não aprovou. O que é que você vai dizer de um sorvete, de uma marca de chocolate, ou de um prato, né, feito no restaurante ou na sua casa? O que é que você vai poder comentar? Mas quando você prova, você tem informações. Está salgado? Está insonso? Está no ponto? Cozinhou demais? Está meio cru? Assou demais ou não? Isso é muito importante, é experimentar. Que coisa tremenda, né? Apreciar o sabor. Do mesmo modo, não conheceremos as reais qualidades de alguém enquanto não tivermos experimentado a sua amizade. Não tem como você falar de alguém se você não experimentou a sua amizade. Lamentavelmente, muita informação hoje vem de fake news, vem da internet, das redes sociais. E muitas informações, elas são terríveis. E algumas são diabólicas. Algumas não, muitas são diabólicas. Mas você precisa experimentar a amizade de alguém para realmente conhecer a pessoa. Os amigos abrem o coração um ao outro, na alegria ou na tristeza. Sentem e pensam um no outro. Esse dia tenho pensado muito num amigo querido de décadas, desde 1979 ou 1980, o pastor Ted Lawler, que está chegando hoje ou amanhã na Zâmbia, na África, lá para a Vila dos Órfãos. É um ministério que Deus levantou através dele e da sua esposa. Mas essa semana, ou no fim de semana passado, um filho dele faleceu. Faleceu. Então, está indo com o coração bastante machucado. Então, eu fico pensando nele o tempo todo e orando. Um amigo faz isso, pensa um no outro, sente, um pelo outro. O mesmo se aplica ao conhecimento do cristão sobre Deus. Sabe? Eu não consigo largar de Jesus. Eu não sei se é Jesus que não larga de mim. Eu acho que é Jesus que não larga de mim. Se for depender de mim, eu vou largar dele. O tempo todo. Eu penso, eu não sei quantas vezes por dia eu penso em Jesus. Eu não sei quantas vezes por dia eu falo glória a Deus, aleluia. É maravilhoso. É uma coisa assim, contínua, não para. E é espontânea. Eu não fico assim, eu preciso pensar em Jesus. Hoje eu vou pensar 20 vezes. Hoje eu vou pensar 50 vezes. Não tem que fazer isso, porque é espontâneo. Parece-me que o meu ser, o meu coração, a minha mente, a minha boca, tudo em mim, parece que já foi programado para fazer isso. E assim acontece conosco, os cristãos, porque nós temos experimentado o amor de Deus, a amizade de Deus, né? O lado emocional do conhecimento de Deus não tem sido muito estimulado, principalmente pelos tradicionais. Eles não gostam muito de emoções. Ao passo que os pentecostais, às vezes, exageram nas emoções. Deus não existe para o nosso conforto, para a nossa felicidade, sabia disso? Para a nossa satisfação, ou para apenas nos proporcionar experiências religiosas. É importante também destacar que se qualquer pessoa, baseando-se em experiências religiosas, disser, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. E é o que eu vejo muito hoje. Não quero aqui ser um fariseu, Deus me perdoe disso. Mas todos nós sabemos, é muito escândalo hoje na igreja evangélica, tem sido assim nas últimas décadas, nos últimos anos. Pessoas que dizem que amam a Deus, e que cantam, e que pregam, e que estão na mídia, mas de repente surge um grande escândalo. De que adianta isso? De que adianta? Olha o que diz 1 João 2,4, né?
Se alguém disser, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Tem outros versículos, por exemplo, 1 João 2, versículos 9, versículo 11, 1 João 3, versículos 6 e 11, 1 João 4, versículo 20. Por outro lado, o conhecimento de Deus é uma relação emocional. Eu diria, não só emocional, mas emocionante também. Assim como é uma relação, é uma experiência intelectual, nós podemos pensar sobre Deus, estudar sobre Deus, raciocinar sobre Deus, trocar ideias sobre Deus. Então, é uma atividade do intelecto, e é uma atividade da vontade, é volitiva. Eu faço porque eu quero, eu gosto, eu quero fazer, então eu vou continuar fazendo. E não seria de fato um relacionamento profundo entre duas pessoas se não houvesse emoção. Dois amigos ou duas amigas não se encontram com o outro, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Não, você não faz isso, você não faz isso. Existe muita emoção envolvida. Tem alguns vídeos na internet, alguns eu assisto, acho muito legal, de soldados que voltam da guerra. E eles fazem uma surpresa, ou para os pais, ou para a esposa, ou para os filhos, e assim por diante. Tem mulheres também que voltam da guerra e faz uma surpresa para o marido. Gente, eu acho aquilo perigoso, porque é muita emoção quando a pessoa reconhece o filho, o marido que está voltando, da linha de frente. É muita emoção, vai matar, vai morrer. E a emoção faz parte. Nós não podemos descartar a emoção, até porque o próprio Jesus foi uma pessoa emotiva, ele chorou, se entristeceu. Então ele demonstrou todas as emoções humanas, menos as pecaminosas. Acho isso muito interessante. O cristão é e deve ser emocionalmente envolvido nas vitórias e nas vicissitudes da causa de Deus. Não faz sentido você está num culto, uma música bonita, o Espírito de Deus está presente e você está lá, indiferente, está lá. Não, enquanto muita gente está glorificando e se alegre, é claro, as pessoas são diferentes, eu reconheço isso, cada um tem uma forma de reagir, mas uma indiferença no momento que nós estamos reunidos na presença de Deus, é muito complicado, e arrumar a unha naquele momento, acertar a maquiagem, não faz sentido, assim não tem jeito, não faz sentido. Então o cristão, ele deve ser emocionalmente envolvido, estar nas vitórias e nas vicissitudes, nas circunstâncias difíceis da casa de Deus. Você sabia que o cristão se alegra quando Deus é honrado? Como eu alegro, como eu vibro quando eu vejo o nome de Deus sendo glorificado. Como eu vibro. E eu tenho vários momentos assim, onde eu vi pessoas, por exemplo, que eu não esperava, e que foram num talk show, foram num programa de TV com uma audiência muito grande, e de repente aquela pessoa começa a falar de Cristo. Eu acho isso fantástico. Eu já mencionei aqui para vocês, uma vez o Gesto Valadão, o Cafajeste. Eu o conheci pessoalmente, eu participei com ele num programa de debate na Bandeirantes há muito tempo, por causa daquele filme A Última Tentação de Cristo. Eu fui lá para falar do filme, ele estava lá também, entre outras pessoas. Mas um dia eu estava assistindo o programa do Jô Soares, e ele era o convidado, ele era o entrevistado. E aí o Jô começou a perguntar para ele, e aí, Jess, como é que está a sua vida? E a primeira coisa que ele falou: depois que eu me encontrei com um homem chamado Jesus, a minha vida mudou. Eu fiquei numa tristeza quando ele falou aquilo. Eu fiquei numa tristeza, porque eu sabia que ele era. Eu falei, meu Deus, esse homem deve ter tido uma experiência desagradável com algum pastor, com alguma igreja, e agora que ele vai enlamear tudo. Mas não era. Na medida que ele foi falando, eu comecei a chorar, de ver o poder de Deus, o poder da palavra, o poder do Espírito de Deus para mudar as pessoas. Fantástico. Foi tão lindo
quando o Nelson Ned, né, deu seu testemunho também no programa do Jô Soares, né, exaltando a Cristo. E esses são apenas alguns exemplos, tem muitos. Meu coração vibra, eu fico maravilhado, eu começo a chorar de alegria toda vez que eu vejo o meu Senhor exaltado, né, vindicado. É muito bonito isso, né? Então o cristão sente, né, isso, mas sente profunda angústia quando vê o nosso Deus, quando vê o seu Deus escarnecido. Me causa profunda tristeza quando eu vejo o Senhor Jesus sendo escarnecido nos carnavais do Brasil, nos desfiles da Avenida Paulista, nas artes, na mídia, nas novelas, nessa mídia mundana, muito pior do que mundana, é outra coisa. Veja, quando Barnabé, ele chegou a Antioquia, está lá em Atos 11, 23, diz assim: quando Barnabé chegou a Antioquia, vendo a graça de Deus, se alegrou, ficou muito alegre. Ele tinha acabado de chegar, Deus não estava usando ele naquele lugar, mas ele viu o que Deus estava fazendo e ele ficou muito alegre. Agora, já o salmista ficou muito triste, né? Eu quero ler aqui uma citação do Salmo 119 e versículo 136, que diz assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Rios de lágrimas, né? Então este versículo é muito importante. O cristão sente vergonha e tristeza quando nega o seu Senhor. É o caso de Pedro, lá em Lucas 22, versículo 61, 62. Mas ele conhece também a alegria de Deus, né? Como diz lá em 1 Pedro 1:8, vocês estão cheios de uma alegria radiante, que não pode ser descrita com palavras, porque vocês creem no Senhor, embora não tendo visto o a mais, por isso vocês estão cheios de alegria. Meus irmãos, este é o lado emocional e experimental da amizade com Deus. Ela não fica só no intelecto, embora seja muito importante a participação do intelecto, porque a nossa fé é racional, não é fé maluca, não é piração, não é paranoia, não é nada disso. É uma fé racional, que passa pela razão, pelo intelecto, mas ela desce ao coração. E como os discípulos no caminho de Emaús, que ouviram a maior de todas as pregações sobre Cristo, lá no caminho de Emaús, Jesus falando de si mesmo, eles diziam: não ardia em nós o coração, quando Ele nos falava, abrindo as Escrituras, nos falava dEle. Conhecer a Deus é uma questão da graça de Deus. Trata-se de um relacionamento iniciado por Deus. Nós não fazemos amizade com Deus. O ser humano não faz amizade com Deus. Não, é Deus quem se torna nosso amigo. É Ele quem dá o primeiro passo. A primeira ligação é Deus quem faz. A primeira chamada é Deus quem faz. O primeiro zap é de Deus. O primeiro zap é dele. É muito interessante, né? Olha só o que Paulo coloca em Gálatas 4:9. Achei tão interessante, acho muito interessante. Mas agora, conhecendo a Deus, e de repente Paulo dá uma corrigida no texto, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. Mas agora que nós conhecemos a Deus, peraí, deixa eu, melhor dizendo, sendo por Ele conhecidos. Antes dos Gálatas conhecer a Deus, Deus os conheceu. Então Paulo explica que a graça veio primeiro para a salvação. E o conhecimento de Deus, né, era a consequência de Deus ter tomado o conhecimento deles. Deus os conheceu. Eles o conhecem pela fé, porque Ele os havia escolhido primeiro pela graça. Deus tomou a iniciativa de amar, de escolher, de redimir, de chamar e de preservar. Eu vou dar alguns exemplos. Em Êxodo 33:17, Deus diz a Moisés: porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome.
eu gosto de você. Moisés, eu gosto de você, eu gosto muito de você. Nossa, que privilégio, Moisés, ouvir isso. E conheço você pelo nome, sei quem você é. Que maravilha. A mesma coisa com Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasses na madre, no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei. Antes de você nascer, eu já te conhecia. E aí, Deus vai falando outras coisas, né? Por exemplo, em João capítulo 10, vários textos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Jamais perecerão. Que promessa! Ninguém vai mudar isso. Ninguém muda essa palavra de Jesus. Jamais perecerão. Meus irmãos, como é importante conhecermos e sermos conhecidos. O que importa não é o fato de que conheço a Deus, mas o fato de que Ele me conhece. Estou gravado nas mãos de Deus, como está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. E nunca estou longe do pensamento de Deus. Eu sei que Deus pensa continuamente em mim. Eu sei, porque Ele me ama. E me ama muito. E se eu, um miserável de um pecador, imperfeito, miserável de um pecador, limitado, ainda vivendo na presença do pecado, como Paulo diz em Romanos 7, o pecado ainda habita em mim. Se eu penso continuamente em Deus, e eu não tenho uma mente pura, perfeita, mas Deus tem. O meu amor é um amor imperfeito, fica muito aquém, deixa muito a desejar, e nunca vai ser perfeito neste mundo. Mas Deus, que é muito melhor do que eu, está muito acima, nem cabe comparação. Você acha que Ele não vai pensar em mim? Pensa em você também, pensa em você também. Muito mais do que nós pensamos nele. Que bênção. E nunca estou longe do seu pensamento. Eu o conheço, porque Ele me conheceu primeiro. E o seu cuidado nunca me faltará. O seu amor, o amor de Deus para conosco, é muito realista. E isso nos dá um alívio. Eu vou dizer por quê. Porque Deus sabe o que existe de pior em mim. Deus sabe do que existe de pior em mim, de modo que nada pode desapontá-lo a meu respeito. Nada pode. Não tem como você surpreender Deus com uma boa ação ou com uma má ação. Não tem. De modo que nada pode desapontá-lo a meu respeito. Como acontece muitas vezes comigo, pois estou sempre me desiludindo, me frustrando sobre mim mesmo, ou às vezes sobre outras pessoas, ou outra pessoa também se frustra a meu respeito. Deus vê tudo que há de errado em mim, o que os outros não veem, os defeitos, os pecados, os problemas que vocês não veem em mim, e eu não vejo em vocês. Deus vê, Deus sabe de tudo, e isto me alegra. Isso me alegra. E que Ele vê mais corrupção do que eu mesmo consigo ver em mim. Eu não consigo ver todas as coisas ruins que estão em mim, mas Deus consegue. E mesmo assim, aí que é a boa notícia. E mesmo assim, sabendo de tudo, nossos defeitos, tudo está patente, nu diante dEle. Mesmo assim, quer ser nosso amigo. Quer ser nosso amigo. E Ele fez isso, Ele demonstrou isso, pois entregou o seu Filho para morrer por mim, a fim de cumprir este propósito, de manter a amizade conosco, o relacionamento conosco, não apenas de amigo, mas de pai e filho, de membro do corpo de Cristo. Que bênção estarmos inseridos nisso. Meus irmãos, como é importante saber não apenas que conhecemos a Deus, mas que Ele também nos conhece. A tendência, muitas vezes, entre os seres humanos,
É quando descobre o defeito de alguém, é largar aquela pessoa, é se afastar. Isso às vezes acontece até nos casamentos. A mulher descobriu algo do marido, estava escondido por muito tempo, e quando aquilo vem à tona, é um desastre, né? É um desastre para o casamento. Então ela quer descartá-lo e vice-versa. Sócios, irmãos na igreja, eu vi isso. Um irmão cai em pecado, os demais irmãos começam a evitá-lo. Deus não nos trata assim. Deus sabe o que existe de pior em nós, mas Ele está trabalhando em nós para nos transformar e sermos conformes à imagem do Seu Filho Jesus, homem perfeito, aprovado por Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de meditação na Tua Palavra. Senhor, que tudo que nós temos aqui falado e ouvido, que o Senhor venha multiplicar isso na nossa vida e no nosso coração, para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento cada vez maior de Ti, Senhor, para a Tua glória e para também tornar-te cada vez mais conhecido. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Nós vamos neste momento também adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Nós não estamos distribuindo envelopes de contribuição, mas quem precisar de envelope, só ir ali atrás, você poderá pegar o envelope, até para evitar o contato, quanto menos contato melhor. E também, se você preferir usar o cartão do banco, tem lá a maquininha, você poderá fazê-lo. Eu quero também avisar as pessoas que nos assistem pela internet, que querem contribuir com o nosso ministério. Você encontrará essas informações no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. A igreja tem suas contas no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Deus recompensa a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmão José, pode orar, por favor. Só um momentinho. Pode orar. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Passar. Vamos cantar, irmãos. Canção do Apocalipse. Digno é o Cordeiro, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória
Eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Glória a nosso Deus. Meus irmãos, quero aproveitar este momento para uma intercessão, para levantarmos um clamor em favor dos necessitados. Os irmãos sabem, nós temos pedido aqui, todos os nossos cultos, oração por um jovem da nossa igreja. O jovem não é tão jovem, mas também ele está na meia idade, né? Então, acho que não tem 40 anos, então eu posso dizer que é jovem. O Júnior está entubado com Covid, né, por causa dessa pandemia, mas ontem recebi uma notícia boa, que ele está melhorando. Então espero que essa melhora prossiga, né? Então vamos orar. Tem também uma sobrinha do pastor Osmar Freitas, a Denise, acho que, não sei se passou, está passando por uma cirurgia hoje, para Deus também lhe dar uma vitória, né, nessa situação. Tem também o pedido de oração do nosso irmão Luiz pelo Agostinho, né? Vamos colocar o Agostinho também aqui nesse momento de oração. E tem também um irmão, não vou falar o nome dele, porque ele não quer que seja divulgado, mas ele teve um acidente, quebrou os pés e precisa também das nossas orações, né? Acho muito importante nós continuarmos orando pelas pessoas que estão em luto, ainda muita gente morrendo por causa desse coronavírus. Infelizmente, por outro lado, eu vejo muita imprudência de grande parte da população andando sem máscaras ou não usando a máscara direito e assim por diante. E a pandemia não acabou. A pandemia desacelerou, mas ela não acabou. E em vários lugares na Europa, onde eles diziam, não tem, já passou, não tem mais nada, a coisa voltou, né? E a Inglaterra, por exemplo, está lá fechando, vai dar o lockdown lá por 2 semanas, fechar tudo por 2 semanas, já tinha vencido, né? Mas, então a gente precisa de prudência, porque não tem outro jeito. Até chegar a vacina, nós sermos vacinados, aí sim ninguém nos segura. Glória a Deus. Mas por enquanto nós vamos ser prudentes. A Bíblia manda a gente ser prudente, né? Então nós vamos orar nesse sentido. Eu quero convidar o pastor Paulo de Oliveira, sendo lembrado de todos os pedidos, Jesus lembra. Jesus sabe, né? Pastor Paulo de Oliveira, vem orar por nós, por gentileza, e nos despedir com a bênção. Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo pela internet. Nós seguiremos orando por todos vocês, constantemente, nas lutas, problemas, desemprego, enfermidades, necessidades todas, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a vocês que estão aqui, a você que está aí do outro lado, vendo esta live, aos de perto e aos de longe, né? Glória a Deus por mais este culto, que pudemos, né, conhecer mais do Senhor. E eu quero lembrar aqui, antes de nós orarmos, de uma oração do
no livro 10 das Confissões de Agostinho, em que ele diz: conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou por ti conhecido. Isso é maravilhoso, né? Conhecer-te, ó conhecedor de mim, aquele que nos conhece, conhecer-te tal como sou por ti conhecido. Que maravilha, que essa seja a nossa oração, né? De conhecer mais e mais ao Senhor. E também eu quero lembrar de Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Aleluia. Que bênção, né? Então, não há nada melhor do que conhecer, prosseguir conhecendo o Senhor, né? Amém. Então, agora nós vamos orar por esses pedidos que foram feitos, né? Essas pessoas que foram citadas aqui, e também pela sua necessidade. Você que tem uma necessidade, vamos orar agora. Levante a sua mão. Eu não conheço, pastor Paulo Romero não conhece, mas o Senhor conhece, sabe daquilo que você necessita. E você que está aí também do outro lado da telinha, apresente os seus pedidos ao Senhor, né, para Ele ouvir e atendê-lo. Sim, pastor. Pastor, esqueci de falar, vamos orar pela questão das queimadas, As né? queimadas, sim, claro. No Pantanal, aonde ela surgir, e também nos Estados Unidos, né? Tem sido uma tragédia na Califórnia, no estado de Oregon, E em Washington também. Vamos orar para Deus mandar chuva, né? Amém. Chuva em abundância e cessar isso aí, né? Amém. Amém. Então vamos orar por essas questões também. Então, se você tem um pedido, levante a sua mão, apresente ao Senhor. Pai eterno, Deus santo, maravilhoso, Deus todo-poderoso, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Pai, nos apresentamos agora diante de Ti, Pai, para apresentar, colocar diante de Ti as nossas petições, Pai. Senhor, eu quero interceder o Teu favor sobre cada um dos nomes que foram citados aqui, Senhor. Pai, pelo Júnior, pela Denise, Pai, pelo Agostinho. Pai Santo, por cada um deles, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, e opere na vida deles. Leva a cura, Senhor Deus. Restaura a saúde, Pai. Visita também os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, Senhor, pela live, Senhor, que o Senhor também os alcance, atenda às suas necessidades, Pai, opera nesta hora, nós te pedimos curas, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas, Pai, Pai Santo, somente aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, opera nesta hora, nós te pedimos, Pai, toca, Senhor, em cada coração, Pai, Pai Santo, move a Tua mão de poder, Pai, transforma, Senhor, nesta hora os corações, Pai, transforma, muda situações, Pai, Senhor Deus, tudo aquilo que tem afligido os Teus filhos, Senhor, tem trazido angústias, Pai, preocupações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia o Teu socorro, envia a Tua provisão, Pai, envia o Teu sustento aos Teus filhos, Pai, Santo Deus, nós te pedimos, nós clamamos nesta hora, Senhor, porque cremos, Senhor, cremos na manifestação do Teu poder, Senhor, pela fé, Senhor Deus, nós oramos, Pai, Senhor, e pedimos a Ti, vem socorrer-nos, Pai, vem, Senhor Deus, nós clamamos, Pai, Senhor, clamamos também pela nossa nação, Pai, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurar a nossa nação, restaurar a economia, a saúde, a educação, Pai amado, cada instância, Senhor, aqui na nossa nação, Pai Santo, venha trazer salvação também à nossa nação, Pai, venha trazer a chuva, Senhor, Pai, que tantos estados necessitam, Pai, Senhor, oramos, Senhor, rogamos a Ti, para que cessem essas queimadas, Pai, Senhor, derrama a chuva abundante, Pai, Senhor, nesses locais onde o fogo tem assolado, Pai, Pai Santo, que venha, Senhor, a Tua chuva, Senhor, para que cessem, Senhor, esses incêndios, e da mesma maneira lá nos Estados Unidos, Pai, Senhor, na Califórnia, em Washington, no Oregon, Pai, também visita esses locais e derrama da Tua chuva, Senhor, para que cessem também aqueles incêndios que têm devastado, Senhor, cidades, Pai, Senhor Deus, tem
afetado muitas e muitas famílias, Pai. Vidas têm sido perdidas por conta desses incêndios, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia, Pai. E alcance, Senhor, esses lugares, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita as nações da terra, Pai. Visita, nós te pedimos, não com a Tua ira, mas com a Tua muita misericórdia, Pai. Com a Tua imensa graça, Pai. Derrama da Tua graça sobre as nações. E venha o Teu reino sobre cada nação desta terra, Pai. Venha o Teu reino sobre o Brasil, Pai. Oh, Senhor Deus, que muitas e muitas pessoas nessas nações, oh Pai, conheçam a Ti como o único Deus, Pai, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, Pai amado. Salva as almas, Senhor, em cada canto desta terra, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Oh Senhor, que a Tua salvação alcance muitas e muitas vidas neste tempo, Pai amado. Oh Santo Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, glorifica e exalta o Teu nome nesta terra, Pai. Glorifica e exalta o Teu nome aqui em cada vida presente aqui nesta noite, Pai, assim como em cada vida que está nos assistindo, Senhor. Oh, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, Senhor, atende, eu te peço, atende cada pedido, cada necessidade nesta noite, Pai. E honra e glorifica o Teu nome em cada um deles, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti. Senhor, neste momento também eu peço que, ao sairmos daqui em direção aos nossos lares, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Acampa o Teu anjo ao nosso redor, livra-nos, Senhor, do homem violento, do homem com más intenções, da bala perdida, livra-nos dos assaltos, dos acidentes, Pai. Guarda-nos, Senhor, eu te peço, Pai. Guarda a nossa saída e guarda a nossa chegada, e dá-nos uma noite tranquila, dá-nos uma noite de paz, Senhor. Oh, Pai, uma noite de sono restaurador, Pai. Ah, Senhor, que amanheçamos tranquilos, em paz, Senhor, preparados para um novo dia, Senhor Deus, debaixo da Tua direção, Pai. É o que eu também peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Você também que nos vê, a paz do Senhor a você.